tarde, meus queridos. Eu sou o apóstolo Alex Casemiro e esse é o nosso canal Simplicidade do Evangelho. Amém? Quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer por você gastar o seu tempinho para aprender algo novo conosco. E aqui nesse canal nós fazemos uma série de vídeos desconstruindo, desmistificando aquilo que as igrejas estão ensinando e dizem que foi Deus que ensinou, mas eu quero desmistificar. Tudo que eu vou falar aqui tem base bíblica. Então não é o meu achismo, não é o que eu penso e não é o que eu quero. Está baseado nas escrituras. E por que Deus me levantou para fazer isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo, irmão, de avivamento na terra. E nós percebemos que todo mundo quer o avivamento, mas ninguém quer fazer nada para atrair o avivamento. Comecei a postar alguns vídeos em outros canais, se você quiser me seguir lá, é Apóstolo Casemiro no Quai e Leque Silva no TikTok. Eu postei vídeos sobre as pessoas que saíram da igreja e foram amaldiçoadas. Às vezes as pessoas saíram da igreja simplesmente por um motivo normal. Não foi nem por causa do pecado e nem por abandonar Cristo. Mas a maioria da igreja, eu vou colocar sem medo de errar, 99,9% das igrejas estão matando essas almas porque elas saíram da igreja, não visitam elas. Aí você diz, eu vi nos meus comentários pessoas dizendo assim, mas quem saiu são elas. Não, negativo, você foi perguntar para saber o que aconteceu? Cadê o amor? Cadê a preocupação? Cadê a compaixão? Cadê a irmandade, a lealdade um pelo outro? A Bíblia fala isso. Eu vou ler para você nas escrituras Deus falando da lealdade, da irmandade, da compaixão um pelo outro. Eu vou ler na Bíblia para você não falar que eu estou trazendo coisas que estão fora das escrituras. E centenas, graças a Deus, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, muita gente me procurando para a glória de Deus, dizendo, apóstolo, eu saí da igreja e fui mal atendido, ninguém me procurou, ninguém quis saber se eu estou vivo, se eu estou morto. Por quê? Porque a igreja só dá o que ela tem. É isso que a igreja ensina hoje, que se você não fizer parte daquela comunidade, daquele quadrado chamado igreja, você é um amaldiçoado, você é um rebelde, você é um descrente, você é um desigrejados. E eu vou provar para você na Bíblia que os maiores homens de Deus da Bíblia nunca pisaram numa igreja, nunca se reuniram com outras pessoas, mas viveram os melhores anos. Se você quer saber, o que está escrito na Bíblia foi escrito por homens que nunca pisaram na igreja. Já vou começar até dizendo para você. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Aonde está na Bíblia que Enoque foi para a igreja? Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Onde estava a igreja que Abraão foi? Qual foi a igreja? O nome da igreja que Abraão congregou? Isaac, qual foi o nome da igreja que congregou? Jacó, qual foi o nome da igreja que Isaac congregou? São homens de Deus. Davi, José, Josué, Moisés. Davi ainda teve a moral de dançar pela presença de Deus. Está lá escrito, deixa eu pegar aqui para você aqui. Está lá em 2 Samuel capítulo 6, do 11 ao 15, diz que Davi, homem de Deus, a arca de Obed-edom, estava na casa de Obed-edom durante 3 meses. Depois Davi foi lá, pegou a arca, que era a presença de Deus, não era a igreja, a presença de Deus, e levou para Jerusalém. A presença de Deus. Eles se alegravam pela presença de Deus. E hoje vocês dizem que se as pessoas não estiverem na igreja, elas não estão em Deus. Se elas não estiverem na igreja, elas não têm Deus. Se elas não estiverem na igreja, elas não estão no Espírito Santo, elas não estão em Cristo Jesus. Então vamos lá nas escrituras e vamos parar de falar um pouco do que eu penso, tá ok? Vamos lá na escritura, amém? Começa assim, Efésios, ok? Capítulo 2, do 1 ao 3, vamos lá. Se há algum conforto, Efésios, ok? Versículo 2, do 1 ao 6. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando
um com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Aqui Jesus disse que se há compaixão, ternura, amor, fazem isso para me deixar feliz, é para ele ser feliz e não você. Aí o versículo 2 diz assim, ó, então façam-me completamente feliz amando um ao outro, façam-me completamente feliz. Jesus está dizendo, façam-me feliz amando um ao outro. Você não faz Jesus feliz estando dentro da igreja. Você não faz Jesus feliz, Deus feliz, indo, eu faço parte do culto de domingo, eu estou lá no culto de oração. Não, não, não. Jesus falou, façam-me feliz amando um ao outro, presta atenção, amando uns aos outros de coração, trabalhando junto de todo o coração, de toda a mente e um só propósito. Então vamos lá, só nessa parte aqui. Se é amando em um só coração, em uma só mente, em um só propósito, por que cada igreja tem uma visão e um propósito? Por que o teu pastor não gosta do pastor da igreja vizinha? Por que o teu pastor não senta com o pastor da direita e conversa com ele? Por que o teu pastor ensina que tua igreja é abençoada, mas a do irmão não? Eu não posso falar nada, eu tô fora desse ministério aí, porque eu não tenho igreja nenhuma, para a glória de Deus eu sou apóstolo de Cristo, eu sigo a Cristo. Mas vocês que lutam pela tua igreja, vocês brigam pela placa da igreja, vocês têm o Deus de vocês chamado igreja. Olha o nome do Deus de vocês, como é que chama seu Deus? Universal, e o seu mundial, e o seu Assembleia de Deus. Vocês não falam mais que é de Deus, vocês falam, eu sou da igreja, eu sou de Cristo, mas vocês dizem, eu sou da igreja. Então o Deus de vocês agora tem um nome, não é mais Deus, não é mais Jeová, não é mais Jesus. O nome do Deus de vocês é Assembleia Universal, Mundial. Deus é amor, é o nome da igreja de vocês. Bom, enfim, a Bíblia está dizendo que é para ter comunhão e amar um ao outro. Peraí, como é que vocês falam de amor se vocês não têm comunhão um com o outro? Se um irmão sai da igreja de vocês, ele já não presta mais. Por que ele não presta? Porque ele saiu da igreja, mas tem muitos pastores que me procuraram que estão em Cristo Jesus, buscando a Deus, se arrependendo do pecado em casa, adorando em casa, lendo em casa, tendo uma vida de consagração em casa. Só porque ele não pisou mais na tua igreja, quer dizer que ele é do diabo? Isso mostra como todas as igrejas é um ministério falido. Jesus falou, me façam feliz amando um ao outro, se dedicando. Cadê a dedicação pelo teu irmão? Cadê o amor pelo teu irmão? O teu irmão saiu da igreja, a primeira coisa que vocês da igreja fazem é detonar o irmão, matar ele espiritualmente. Quantos vieram me procurar dizendo, apóstolo, não fizeram uma visita para mim, nunca perguntaram como é que eu estou, porque você não faz parte mais da congregação deles. Porque agora só é de Deus quem está na igreja. Então eu quero que vocês me provem qual foi a igreja de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Israel. Qual foi a igreja deles? A igreja de Isaac, a igreja de Neemias. Aonde? Qual foi a igreja que eles congregaram? Mas você está no Velho Testamento, então vamos entrar no Novo Testamento. Qual foi a igreja de João Batista, que pregava no deserto? E pregava de Jesus sem Jesus ter até aparecido para ele. Qual foi a igreja que eles congregaram? Qual foi? E ele ensinava do amor sem nunca ter pisado numa congregação. Ensinava do amor e ainda batizava os irmãos dizendo, eu batizo vocês com água, mas virá outro que batizará vocês com fogo. Já ensinava sobre Jesus sem ter pisado na igreja. Ele morava no deserto, a voz que clamou no deserto. Mas não é suficiente. Não é, irmão? Então vamos lá para Saulo, que virou Paulo, vamos lá. Saulo teve um encontro com Deus, ficou com Jesus, teve 3 dias de cegueira. Quando voltou os olhos dele, nunca mais ele foi o mesmo. E de perseguidor, ele passou a ser ganhador de almas e nunca pisou em uma igreja. Mas Jesus andava com ele 24 horas, ensinando, e ele ia pregando e curando e libertando, sem nunca pisar numa igreja. Mas vocês dizem que quem não está na igreja é do diabo. Vocês dizem que quem está fora da igreja está fora do corpo. Peraí, então vocês vão ter que me explicar uma coisa. Por que a sua igreja é o corpo de Cristo? Então se eu sair da sua igreja, eu sair fora do corpo. Beleza? Amém. Mas o irmão também falou que a igreja dele faz parte de Cristo. E se eu sair da igreja dele, eu também sair do corpo. Então quantos corpos tem? Quantos corpos tem? Porque se eu saio de uma igreja, eu saio do corpo. Aí se eu sair de outra igreja, eu sair do corpo. Mas essa igreja e essa igreja não se conversam, não são unidas, não se amam, não se respeitam, não adoram o mesmo Deus. Então que corpo que vocês estão falando? Porque Jesus falou que se ele é a videira e eu estou nele,
eu tenho que dar frutos. A Bíblia falou que ele é a videira e eu sou o ramo. E aquele que tiver em mim dará muito fruto. Quer dizer, se eu tiver em Cristo, eu darei frutos. Não se eu tiver na igreja. Então vocês estão agora ensinando que as pessoas que saem da igreja, as pessoas que estão fora da igreja hoje, elas são endemoniadas, desigrejadas, pessoas que não têm vida com Deus porque elas estão fora da igreja. Mas eu não vi Abraão dentro de uma igreja. Eu não vi José. Eu vi José preso durante 13 anos no cárcere e Deus o exaltando, colocando ele como governador, e ele nunca congregou. Mas ele falava de Deus dentro do cárcere e a Bíblia fala que tudo que ele fazia, Deus abençoava. Peraí, mas ele nunca pisou numa igreja, irmão? Ele nunca congregou na vida dele? Mas o pai dele ensinou sobre Deus e ser fiel e obedecer. Basta isso. Tem muita gente em casa agora que está sofrendo, achando que está em pecado. Irmão, você não está em pecado porque você saiu da igreja. Você não está em pecado, você se sinta livre porque você saiu dessa religião. Você saiu desse sistema burocrático que está levando centenas de milhares de pessoas para o inferno. Olha isso, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, vocês não se amam, vocês não se respeitam. É um pastor odiando o outro, um pastor não senta com o outro. E detalhe, eu vou entrar nesse detalhe aqui que eu preciso falar esse detalhe aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo 3, não sejam egoístas. Não vivam por causa da boa impressão aos outros. Quer dizer, eu estou na igreja para mostrar para os outros. Não, eu preciso ir para mostrar para os outros. Se eu não for uma igreja, os outros vão pensar que eu estou desviado, querendo mostrar para os outros. Está aqui, ó. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês. Olha isso, seja humilde. Pense que seu irmão é melhor do que você. O seu pastor pensa que ele é melhor do que você? Seu pastor olha para você e percebe que você é melhor que ele? Eles têm essa humildade e falam, não, meu irmão é melhor que eu quero te dar honra. Não dá, irmão. O pastor, quando ele está lá em cima, ele quer que se dane você que está aqui embaixo, irmão. Ele tem que dar dízimo e oferta mesmo, e se você não dá, você está amaldiçoado. E pode ver que só um cresce na igreja, é sempre o pastor que compra carro, é sempre o pastor que compra carro, e a irmãzinha continua lá pegando ônibus, às vezes indo a pé, às vezes tirando dinheiro da aposentadoria, às vezes tem até fome em casa, e o pastor fala que é provação, que Deus está provando ela, que ela tem que passar por isso, está amarrado em nome de Jesus. Está lá o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó foram os homens mais ricos da terra. Esse mesmo Deus dele é o meu Deus, é o seu Deus, irmão. Você que saiu da igreja, irmão, você que está achando que você está amaldiçoado, que Deus não é contigo, que Deus não está te ouvindo, mentira, irmão. Diga glória a Deus, porque Abraão conheceu a Deus sem nunca pisar numa igreja, e Deus era com Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, na Babilônia. Deus exaltou Daniel na cova dos leões, e Deus exaltou Daniel, e Daniel nunca teve uma igreja. Cedraque, Mesaque e Abidnego nunca pisaram numa igreja, mas foram exaltados por Deus, e o rei ainda falou, por causa de Cedraque, Mesaque e Abidnego, nós serviremos o Deus dele. Olha isso, eles ganharam uma cidade inteira, porque eles não se prostraram ao outro Deus, não tiveram igreja nenhuma. E agora, esse tempo, eles estão ensinando uma religião para você, que se você não for para a igreja, você é um amaldiçoado. Se você não for para a igreja, você é um descondenado. Se você não for para a igreja, você não tem comunhão com Deus. Mentira! Mentira, está lá em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia fala que a arca de Deus estava na casa de Obed-edom durante 3 meses, e tudo que ele fez foi abençoado. Sabe o que era a arca? Era a presença de Deus. Irmão, você pode atrair a presença de Deus na tua casa, você pode atrair a presença de Deus para os seus lar, e viver como Obed-edom, um ano de paz, ano de prosperidade. É mentira. Se você não for para irmão, a Bíblia fala que nós temos que congregar, não temos nada, não é obrigação. Eu congrego na minha casa com a minha família, reúno meus irmãos e congrego, prego a palavra. Eles te ensinam a ir para a igreja porque eles precisam do seu dízimo, da tua oferta. Você não é mais ovelha, você é só um cliente. Pode ver que quando você sai, eles não te procuram, e ainda sai te culpando que você é rebelde, que você é endemoniado, que você não aceita a ordem. Tudo é sempre você, eles são santos, é sempre você que é o culpado. Amém? João Batista nunca conheceu uma igreja, pregou o evangelho no deserto e pregava sobre arrependimento, sobre pecado. Eu não estou dizendo que você tem que ficar na vida de pecado, não confunda. Eu estou dizendo que você pode ter uma vida de santidade dentro da sua casa, buscando a Deus, jejuando na tua casa, pedindo perdão pelos seus pecados. A Bíblia pede, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e em secreto busque a Deus, e Deus vai te atender. Nós estamos vivendo um tempo onde eles
usurparam a glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus estava com Abraão e estava com Noé. Deus falou só uma vez com Noé, explicou como é que era para fazer a arca e 130 anos demorou para a arca ser feita. A família desconfiou, todo mundo que existia naquela época desconfiou, mas Noé obedeceu a Deus, a voz de Deus. E quantas congregações ele foi, quantas igrejas ele pisou, quantos pastores ensinaram ele, quantos cultos de domingo, o culto de domingo você não pode faltar, quantos cultos? Enoque andou com Deus e Enoque desapareceu da terra. Quantos cultos Enoque andou com Deus, participou? Os apóstolos, não foram pastores de nenhuma igreja, nenhuma. Eles não ficaram, eles foram no mundo pregando o evangelho. Aí fala lá a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Coríntios. Olha o nome da igreja, igreja de Coríntios. Era um lugar lá naquela cidade que se reunia para pregar, para falar de Jesus. Era uma casa, não era uma igreja. E a igreja não tinha nome, pode ver. A igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios. Era o nome da cidade, não tinha nome. Agora cada esquina tem um nome. Igreja Assembleia de Deus, Batista, Renovada, Presbiteriana, não sei o que, não sei o que. Toda esquina tem uma igreja. Aí um pastor não fala com o outro. Aí se cumpre Efésios capítulo 2, tá aqui, ó, tá escrito na sua Bíblia, lê na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, um não ama o outro. Então como é que eu posso congregar na minha igreja se minha igreja não anda com aquele pastor, ou eu congregar naquela igreja que também não anda com esse pastor? E aí, meu irmão, aonde está o evangelho? Aonde está o amor? Que a Bíblia diz aqui, ó, vamos ler de novo, a Bíblia fala do amor, vamos ler de novo para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos lá, tá aqui, Filipenses 2:2. Então façam-me completamente, Jesus falando, façam-me completamente feliz. Como é que nós vamos fazer Jesus feliz? Amando uns aos outros e concordando um com os outros de todo o coração, trabalhando juntos em um só propósito e uma só mente e um só coração. 3 coisas: mente, propósito e coração. O seu pastor trabalha junto com o pastor do vizinho? Não, apóstolo. O seu pastor anda com o outro pastor? Não, apóstolo. Sua igreja aceita as instruções da outra igreja? Não, apóstolo. Então vocês são hipócritas. Vocês são mentirosos, vocês estão enganando o povo. Porque a Bíblia mandou um só propósito, uma só mente e um só coração. Vocês não estão cumprindo nenhum desses itens. E estão dizendo que a sua igreja é de Deus. Então tá bom, então vamos colocar aqui um exemplo. Sua igreja é de Deus? É, minha igreja é de Deus. E a do irmão? Do irmão, ele prega diferente. Tá bom. Então a dele é de Deus, porque ele fala que a dele é de Deus. E a sua não é de Deus? Então vamos colocar a igreja aqui de trás. A igreja aqui de trás é de Deus, eles falam que é de Deus. Você concorda com a igreja? Eu concordo. Então por que você não senta lá para ouvir o pastor pregar? Por que você não pode sair da sua igreja e sentar na outra igreja lá? Congregar com o outro irmão? Com uma alegria. Não, eu vou lá na igreja do meu irmão. Não pode, sabe por que seu pastor te proíbe? Porque você é o cliente. Você não pode sair daqui para o ovelha. Se você sair, você está indo debaixo de maldição porque ele não te abençoou. Isso é o que se prega diariamente dentro das igrejas, irmão. Está tudo fora da Bíblia. Agora você, irmão, eu não estou pregando aqui para você sair da igreja, eu já estou pregando aqui para quem está fora. Irmão, você que está fora, se sinta livre. Foi o próprio Espírito Santo que tirou você dessa congregação maldita. Dessa reunião de homens egoístas, tá aqui, ó, egoístas, presunçosos, mentirosos, que querem você lá dentro só para você dizimar. Pode ver, tem homens lá dentro que pregam muito mais que o pastor, mas o pastor deixa no banco, mata o ministério do irmão, mas não deixa ele pregar. Por quê? Porque é egoísta. Porque não amo o ministério do irmão, não amo. Nossa, o irmão prega muito, o irmão, então uma oportunidade. Não deixa, porque tá aqui, a Bíblia acabou de falar. Não tem o mesmo propósito, não tem a mesma fé, não tem a mesma visão. É só ele que é a panelinha gospel. Só alguns pregam, só alguns cantam. Tá aí essa igreja, mas você que saiu, meu irmão. Você que saiu, não se sinta mal. Eu sei que tem um peso lá dentro que fica, eu preciso voltar. Não, irmão, você não precisa de ir para a igreja, você precisa de Deus. E Deus é que nem a arca que estava na casa de Obed-Edom. Atraia Deus para dentro da tua casa. Pode chamar, papai, reina na minha vida, reina na minha casa, que ele vai vir. É só você se arrepender, irmãos. Eu me arrependo de todo o meu pecado. Todo dia quando eu vou orar, faça a mesma coisa. E atraia a presença de Deus, que a sua casa vai ser abençoada. Irmão, o próprio Deus que andou com Abraão vai andar com você. O próprio Deus que abençoou Isaac, Jacó, Daniel, Davi, todos eles, vai
vai ser com você também, porque Ele é o mesmo Deus e Ele não mudou. Quem mudou foi os homens que agora estão mentindo para tirar você da presença de Deus. Agora estão usurpando a glória de Deus. Você não consegue ter uma vida com Deus se você não estiver na igreja. Olha que mentira! Abraão teve vida com Deus sem estar lá. Isaac, Jacó, Israel, Isaías, Oséias, José, todos eles tiveram vida com Deus sem nunca ter pisado numa igreja. Agora eles colocaram a glória de Deus dentro da igreja. Se você não estiver dentro da igreja, você não conhece a Deus, é mentira. Eles estão tirando a glória de Deus e colocando para dentro de uma casa quadrada. E foi o próprio Deus que falou que não habita em templo construído pela mão de homens. Eles estão usurpando a glória de Deus. Então você que está fora, irmão, se sinta privilegiado, amado por Deus, porque você saiu do sistema, você não deve mais nada para homem, agora é só para Deus. Agora tenha uma vida reta com Deus, busque na sua casa, jejue na tua casa, leia na tua casa, ore na tua casa. Glória de Deus tem que estar dentro da tua casa, não só na igreja. Eles ensinaram que a glória de Deus é lá na igreja que você vai ter vida com Deus. Se você sair da igreja, você não vai ter vida com Deus. Mentira! Jesus falou, se vós estiverem em mim e eu estarei em vós, darão muito fruto. Eu tenho que estar em Cristo, não na igreja. Eles falaram que quem sai da igreja saiu do corpo. Ué, mas o corpo é a igreja, usurparam também agora o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então tá bom, quem sai da sua igreja saiu do corpo. Beleza. Mas e quem sai da igreja do outro irmão que você não gosta? Saiu do corpo também. Então quantos corpos tem Jesus? Porque uma igreja diz que é corpo de Cristo, mas não ama o teu irmão. A outra igreja aqui diz que é corpo de Cristo, mas não ama teu irmão. A igreja lá do fulano falou que é corpo de Cristo, mas não ama nenhuma dessas duas. A outra igreja lá falou que é corpo de Cristo, mas não anda com nenhuma dessas três. Então quantos corpos de Cristo tem? Ninguém anda com ninguém, ninguém ama ninguém, ninguém abençoa ninguém. Um não pode ir na igreja do outro, um pastor não é humilde o suficiente para sentar e ouvir o outro pastor. Aqui, acabamos de ler, é um egoísmo. Egoísmo, eu vou ler para você aqui, ó, tá aqui, ó. Um só propósito, um só mente, um só coração. Não sejam egoístas. Filipenses capítulo 2, verso 3. Não sejam egoístas, não vivam por causa da boa impressão aos outros, para dar boa impressão ao outro. Sejam humildes, pensando que o outro é melhor do que você. Meu Deus. Você pensa isso? Será que o seu pastor pensa que o outro pastor é melhor que ele? Pensa não, irmão. Pensa não. Será que seu pastor pensa, não, a igreja do fulano é melhor do que a minha, eu também vou lá sentar e ouvir meu irmão, que o irmão também prega. Vai nada, irmão, tá aí, ó. Contra a Bíblia não há argumento. Isso são as igrejas. Mas você que está fora, irmão, se sinta privilegiado, se sinta amado por Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você saiu desse sistema religioso, você está livre. É que nem eu e a minha família, nós estamos livres. Eu acordo e falo com Deus, eu durmo e falo com Deus, de madrugada, eu e minha esposa de manhã adorando ao Senhor. Nós escutamos louvores, é o dia inteiro na presença de Deus. Ai, que delícia. Aí eu não preciso dar satisfação para homem nenhum. Porque se eu não for para a igreja, eu estou pecando. Mentira, irmão. Se você sair da presença de Deus, você está pecando. Você pode sair dessa casa. Mas se você, enquanto você estiver na presença de Deus, Deus é contigo. Porque você lê, você consagra, você ora, você busca, você se afasta do caminho do mal, você se esconde do mal, você continua sendo crente para a glória de Deus. Só que você só não está mais nessa religião, se sinta privilegiado, amado, você foi livre, acabou esse peso. Ai, às vezes eu sinto, apóstolo, que eu estou errado. Você não está errado não, irmão. Me mostra esses homens de Deus dentro de uma igreja. Nenhum deles estavam dentro da igreja. E eles foram mais abençoados do que muitos homens aqui na terra estão sendo dentro da casa dessas mentiras. Pode falar, o meu pastor é benção, então manda ele sentar lá na igrejinha daquele lá que só tem 3 pessoas congregando e manda ele ouvir a palavra lá. Ah, esqueci, ele é artista gospel. Seu pastor tem quanto? Ah, tem 1000 pessoas na minha igreja. Olha que benção, hein? Bastante gente, hein? Manda ele sair do altar e sentar na igreja onde tem 3, 4. Manda ele convidar o pastorzinho lá que não tem fama nenhuma para pregar na igreja dele. Sabe que não, irmão? Porque tá aqui, ó, são egoístas, presunçosos, mentirosos, não ama o teu irmão. Sabe por que uma igreja fala mal da outra? Porque vocês não se amam mais. E aonde não tem amor, não tem Deus. A Bíblia falou que como é que você pode me amar que não me vê? Como é que você pode me amar que não está vendo? E dizer que ama o seu irmão que não está vendo? Você está vendo o teu irmão e não consegue amar? Como é que você vai amar alguém que você não vê? Mentira! Você não consegue amar quem você vê, está ali do teu lado, é o teu irmão, você não consegue cumprimentar ele, dar paz do Senhor para ele, porque ele não é da tua congregação, ele não é da tua igreja.
Tá aí como é que as igrejas são falidas, como é que as igrejas ensinam tudo errado. E esse daqui é o canal Desconstruindo. E mais uma vez eu desconstruí e desmistifiquei essa ideia de que quem não tá na igreja é endemoniado, é desigrejado e está afastado. Mentira! Os homens de Deus da Bíblia nunca pisaram numa igreja e são considerados heróis da fé. Amém? Esse é o canal Simplicidade do Evangelho. Queria agradecer vocês. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Me segue, deixa seu comentário aqui. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa e seja livre, irmão. Você saiu de um sistema falido. Agora é você e Deus. Faça como Obed-Edom. Pegue a presença de Deus e coloque dentro da tua casa e você vai viver os melhores tempos da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Paz do Senhor.